Vocês têm me cobrado bastante para continuar Scarface no canal e eu tenho respondido que as histórias a partir de agora é sobre o cotidiano de Hanayama e não necessariamente uma saga bem estabelecida. Porém, a maioria falou, cara, não tem problema, traz aí o cotidiano do Hanayama que a gente vai estar assistindo. Por isso, digam aí nos comentários se de fato vocês se interessam por essas histórias, que eu vou adorar trazer tudo para vocês. E um capítulo muito bacana que eu já queria ter trazido há algum tempo foi quando o Hanayama se deparou com um animal gigante. Isso aconteceu no dia do seu aniversário, em que ele finalmente havia atingido a maioridade. E como um escoteiro, o Yakuza se vestiu e partiu para as montanhas. Lá, Kizaki e seus capangas parabenizavam o seu chefe e companheiro. Ele finalmente havia atingido a maioridade. Porém, ele já liderava a Yakuza há anos. E galera, notem aqui o estilão do Hanayama. Ele tá parecendo aqueles molequinhos escoteiros dos filmes norte-americanos. Kizaki dizia que ele iria simular a vida de um eremita nas montanhas. Hanayama ficava olhando o seu subordinado e ele continuava dizendo: há muitos anos, os nativos das tribos americanas viviam esse tipo de vida. Quando eles faziam 18 anos de idade, as lendas contavam que os guerreiros mais poderosos eram capazes de vencer um urso. Em Papua, na Nova Guiné, eles esculpiam escamas de crocodilo no corpo dos guerreiros. Contam as lendas que um deles já foi capaz de caçar um tubarão com as suas próprias mãos. Os quenianos de Maasai eram jogados sozinhos na savana para matar um leão adulto. Isaac nessa hora era interrompido por um dos seus capangas que dizia: mas tem o Sr. Kizaki também, ele já foi capaz de caçar um javali com mais de 100 quilos. O outro dizia que eles fizeram um ensopado de javali, que havia ficado muito bom. Hanayama escutava eles batendo papo até que Kizaki dizia que aquilo que ele estava fazendo com suas mãos era uma técnica de perfuração para fazer fogo, algo básico. Porém, algo que Hanayama devia fazer se ele quisesse sobreviver nas montanhas. E novamente, ele começava a contar. Nas ilhas de Pentecoste, na República de Vanuatu, na cerimônia de maioridade, eles pulam mais de 30 metros de altura de uma trepadeira, com apenas uma corda amarrada em seu pé. Muitos que fazem isso morrem no processo. Porém, chefe, saiba que a humanidade sempre fez esse tipo de ritual. E enquanto, galera, falava sem parar, Hanayama já começava a se mostrar de saco cheio daquele papo. Porém, ele mantinha sua postura educada como sempre. E assim, Kizaki dizia que era isso. Essa era sua cerimônia de maioridade. Se ele queria ser um homem de fato, ele deveria completar tal processo. Ele teria que ficar nas montanhas sozinho. Eles se despediam de seu chefe e Hanayama observava eles partindo de carro, deixando ele sozinho. Eventualmente, o Yakuza começava a adentrar na mata, até que um tempo se passava e ele decidia fazer uma pausa. A cena ia para a sede da Yakuza, e lá Kizaki dava uma bronca em Tanaka Ken. Ele havia se esquecido de colocar vários materiais importantes na mochila de Hanayama. Kizaki perguntava se ao menos ele tinha colocado uma faca. Tanaka dizia que não, porém ele tinha colocado cigarros e bebidas alcoólicas. Ou seja, a primeira experiência do Yakuza no meio da selva, ele teria que lidar com uma situação real de sobrevivência. E enquanto seus pensamentos preocupados ecoavam, Hanayama se mostrava tranquilo e calmo como sempre. Ele havia tirado suas roupas de explorador e colocado seu terno e seus sapatos sociais como de costume. Ele puxava seus cigarros, notava que ele não tinha isqueiro, então ele pegava uma pedra e passava no seu cigarro. Assim ele acendia. Ele fumava tranquilamente enquanto sentia aquela brisa refrescante. Aquela lá era a sua primeira noite. Eventualmente, ele acendia uma fogueira, e o som dela era a única coisa que podia ser escutada naquela mata. O Yakuza fumava, até que um animal que não se intimidava com o fogo chegava até lá. Um javali gigantesco. Hanayama, que é um cara enorme, não ficava grande perto da fera. Ele notava que a criatura suspirava, pronta para atacar. Ele perguntava: então é isso que você quer? O javali salivava, se batia. Sim, ele iria atacar. Hanayama colocava a tampa na sua garrafa, tirava seus óculos e de repente, um grito ensurdecedor era escutado pelas montanhas.
Assim, um tempo se passou, o 8º dia havia chegado. Os capangas de Hanayama foram buscá-lo e junto de seu chefe, a cabeça daquele javali colossal estava lá. Perto de seus capangas, a cabeça da fera se tornava ainda mais impressionante. Eles perguntavam por que só tem a cabeça da fera. Hanayama dizia que o resto ele havia comido. Os capangas diziam que aquela cabeça deveria pesar mais de 80 quilos. O quão grande era aquele animal? Hanayama nem dava muita bola pro papo, se cansava daquilo tudo e dizia que estava partindo. Se para todo mundo aquilo era algo incrível, todos deveriam saber que para Hanayama não era. Isaac tentava convencê-lo de ficar, porém era inútil. A cena cortava para o lugar que Hanayama tinha ficado, e lá nos era mostrado. Ele havia arrancado as patas do animal depois de abatê-lo. Suas tripas e uma grande quantidade de sangue estavam esparramadas pelo chão. Quando ele golpeou, o impacto de seu soco jogou a fera para longe, destruindo 2 árvores. E mais para baixo, o esqueleto da fera estava lá. Aquele cenário foi visto por um lenhador que trabalhava nas montanhas. Ele ficava chocado, ele via o tamanho daquela ossada. De fato, era um javali gigantesco, porém ele estava sem cabeça. O que tinha acontecido ali? As pegadas da fera eram enormes. Com toda certeza, para ter chegado naquele tamanho, aquele javali deveria ser hostil. Mas o que foi capaz de jogá-lo tão longe e fazer ele colidir nas árvores e simplesmente destruí-las? O que foi capaz de arrancar sua cabeça? Existia uma fogueira no chão, então provavelmente ele foi assado e comido. Olhando as pegadas, só existia o rastro de um único homem. Ele usava sapatos sociais. E assustado, aquele lenhador decidiu sair correndo, pois possivelmente existia um monstro além daquele javali pelas redondezas. Mas esse monstro havia partido. Ele havia deixado apenas garrafas vazias e um pouco de álcool em algumas das garrafas. E também tinha tabaco, porém sua presença só seria encontrada em outro lugar. Indo embora, Kisaki dizia que aquilo foi inútil. Colocar seu chefe numa situação de sobrevivência era como um piquenique para ele. E galera, essa foi mais uma das histórias de Hanayama. Como eu disse no começo do vídeo, tem muitas histórias sobre seu cotidiano. Então se vocês querem mais, deixem um like e se inscrevam no canal. Ah, e eu não posso me esquecer, esse volume foi traduzido do coreano. Caso eu tenha cometido algum erro, eu peço desculpas de antemão. Bom, eu já vou indo nessa. Um abraço, galera, fiquem com Deus e tamo junto.